Amém. Paz do Senhor, graça e paz. Todos que estão nos assistindo, te vendo, louvando ao Senhor conosco. Quero orar. Antes a gente vai ler aqui a palavra de Deus em Josué. Josué capítulo 1. A palavra de Deus é tremenda. Ela é uma palavra viva. Todo dia ela se renova, ela fala conosco. Ela nos enche de força, de ânimo, nos enche de temor a Ele. A palavra de Deus vai dizer assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar este livro da lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor, me usa para trazer uma breve meditação aqui, Deus, para cada um que nos ouve, Senhor, que nós possamos, Deus, meditar na Tua palavra, Senhor, e, Deus, ter para nós, Deus, essa palavra de força, Deus, de ânimo, Senhor, de não nos desanimarmos em meio às circunstâncias, em meio às situações, meu Deus. Assim como o Senhor foi com Moisés, foi com Josué e foi com cada servo Teu aqui na Bíblia, Deus. O Senhor é conosco. E, Deus, se meditarmos, Deus, em Tua palavra, Senhor, como ela diz, nós faremos prosperar o nosso caminho, Senhor. Tão somente, Deus, temos que ser fortes e corajosos. Temos que redobrar o nosso ânimo, Deus, nos fortalecermos no Senhor e na Tua palavra, Deus. Não cessar de meditar de dia e de noite, meu Deus. Mas, Senhor, meditar e falar do livro da lei, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Senhor, Deus, meditar e, Deus, te ouvir, Senhor. Fala com cada um que nos ouve, Senhor Deus. Fala com cada um que está em casa, Senhor, que está com medo, que está com receios, que está com temores, Senhor, que o Senhor possa visitar com o Teu Santo Espírito, Deus, com o Espírito Santo que nos enche de força, nos enche de vigor, Deus, e nos renova, Deus, para viver, Deus, cada promessa que o Senhor tem feito, Senhor. Tão somente se formos fortes e corajosos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. A gente vê aqui, nesses versículos que lemos, do 1 ao 8, do 1 ao 9, que Josué ele é incumbido de uma grande missão. Uma missão de levar um povo de uma terra para outra. Uma missão que se torna difícil por um motivo. A pessoa que liderava nesse momento, ela morre, né? Deus fala com
com Moisés que ele não seria aquele que ia levar o povo, que aquele que guiou o povo no deserto não seria ele que guiaria até a terra prometida, mas o seu sucessor. Josué tornou-se sucessor de Moisés após a morte deste. Ele era da tribo de Efraim, nasceu no deserto no tempo da escravatura. Então ele viu tudo que Deus fez pelo povo no deserto. E ele continuou crendo que Deus tinha a promessa para esse povo. Ele representou sua tribo quando eles foram espiar a terra para ver se era aquela terra mesmo, para dar explicações para Moisés acerca da terra. Ele é enviado com aqueles espias. E ele e Caleb são os dois únicos que têm uma visão animadora a respeito da terra, né? Eles são animados pela fé a atacar e possuir a terra que Deus prometera. Mas vemos que os outros espias eles não tiveram essa inclinação no coração deles para ter a mesma visão de conquista, para ter a mesma visão, né, de fé, que aquela terra que mana leite e mel, que mesmo com as dificuldades, ela seria daquele povo. Então, por ter essa disposição, por ter essa fé, essa confiança nas promessas, e não temer, nós vemos que Deus estava preparando o coração ali de Josué para ele ser esse sucessor que iria guiar o povo até a terra. Ele representa a sua tribo ali para espiar a terra, junto com Caleb. E esse livro de Josué, ele é a sequência do Pentateuco, que são os primeiros livros, os 5 primeiros livros. Ele é a sequência do livro do Pentateuco. Moisés faleceu na terra de Moabe, à vista da terra prometida. Então, como eu falei, ele viu a terra, porém ele não alcançou a terra. E Josué, seu sucessor, a Josué foi deixada essa missão de guiar Israel até essa terra. Como diz em Josué 1:9, Deus anima Josué. E ele fala: não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O interessante dessa palavra, né, que nós vemos que para uma missão tão grande, seria necessário também uma fé tão grande. E podemos dizer que Josué se encontrava com medo. Para Deus precisar falar 3 vezes, não temas, que eu vou te dar essa terra, nós vemos que Josué possivelmente estaria com medo ali, precisava de um ânimo, de uma palavra. A gente vê também que o livro de Josué ele apresenta 3 regras para a gente ser bem-sucedido. No 1:8 ele vai falar: não cesses de falar deste livro. Então, Deus ele não deixa Josué sozinho. Ele apresenta ferramentas para que ele tenha ânimo. Ele não fica só na palavra, tenha ânimo, mas ele apresenta ferramentas que vão fazer ele se animar no Senhor. Essas ferramentas seriam não cessar de falar, em primeiro lugar. Porque quando a gente fala da palavra do Senhor, a gente vai trazendo à memória aquilo que Ele tem feito por nós. Quando a gente lembra tudo que a gente viveu com Deus, quando a gente vê, quando Josué viu ali, né, e só um adendo, a gente não tinha a Bíblia completa, a gente está vivendo um início ali de Deus com o povo, o início da história de Deus com o povo. Então essa palavra que Deus fala para ele meditar são esses 5 primeiros livros que Moisés deixou: a lei,
né, os 10 mandamentos, aquilo que foi escrito na tábua da lei, né, e as leis cerimoniais, toda uma série de regras para que ele pudesse ter um parâmetro de como agir, de como guiar aquele povo, de como saber se guiar perante aquilo. Porque é difícil, você está andando com uma pessoa e trazendo assim para os nossos dias um paralelo, a gente vê um grande pregador, a gente vive com um grande pregador, só um exemplo, de uma mega igreja, e aí fatalmente Deus o toma. Então, essa era a situação ali de Josué. A pessoa que falou face a face com Deus, recebeu as tábuas, a pessoa que foi o porta-voz de Deus, não estava mais entre eles. Eles pranteiam durante 30 dias, é um pranto, e aí Deus fala, não, agora é contigo. É você que vai guiar esse povo, não é Moisés. Moisés desobedeceu às minhas ordens. Moisés pecou. E é você que vai guiar esse povo. Daí, essa necessidade de falar 3 vezes. Ser forte e corajoso, não temas e não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E interessante que Josué, ele conhecia a terra que ele tinha ido antes. Ele foi espia naquela terra. Interessante que ele sabia que haviam gigantes, haviam povos guerreiros, e agora ele é aquele general que vai guiar o povo para alcançar aquela terra. Então ele sabia que não ia ser fácil. Uma coisa foi ele jovem ir lá e falar, não, a terra é boa, né? Ele não desanimou, ele confiou na promessa. A terra é boa, mas os inimigos são grandes. Então, tudo aquilo que Moisés deixou ali no Pentateuco, que é a Bíblia que eles tinham, não é a que a gente conhece hoje, né, foi acrescentado os demais livros ao decorrer da história. E ele tinha a missão de se guiar, se pautar pelos livros, pela lei, e a partir daí, né, daquilo tudo que ele viveu, aquilo que estava na lei ele viveu porque ele passou pelo deserto com Moisés, ele viu tudo aquilo que Moisés tinha vivido, e a partir da meditação, que é uma lembrança, uma memória daquilo que ele viveu, ele faria prosperar. Então, não só lembrar, meditar, ele tinha que falar daquele livro. Então, é uma regra que a gente tem para hoje também. Vamos falar desse livro. Vamos falar da palavra de Deus. Essa é uma ferramenta para a gente animar, para a gente se animar, para a gente se erguer, saber que Deus, ele tem o controle de todas as coisas, né? Aquele Deus que tirou o povo do deserto, ele é poderoso para agir em qualquer situação, independente do que esteja acontecendo, independente das dificuldades. O mesmo Deus que agiu no deserto é aquele que agiu com Josué e é aquele que age nos tempos de hoje. Como o pastor Billy Graham falou, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Então ela mostra os fatos de Deus, então a gente sabe que Deus é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, vai continuar agindo, né? Vai continuar nos livrando. Então somente temos que ser fortes, corajosos, e o primeiro passo que eu disse, as regras, primeira regra, falar do livro da lei, falar da Bíblia, falar da palavra. Em segundo lugar, meditar. A palavra que vai falar, não cesse de falar do livro da lei. Antes, medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então, o segundo passo é meditar. Salmo 119 vai falar que a Bíblia, ela é luz, né?
Ela é luz, ela é lâmpada para o nosso pé e luz para o nosso caminho. Então, devemos meditar de dia e de noite. Ela é o nosso ânimo, ela é a nossa regra, ela é a nossa regra de fé, a nossa regra de conduta. Ela que nos guia nos momentos de dificuldade. E em terceiro lugar, não só falar, não só meditar, mas também obedecer. No 1:8 ele vai continuar. Para que tenhas cuidado de fazer segundo o que tudo quanto nele está escrito. Então a gente tem aqui a obediência. O fazer o que está escrito é obedecer esse livro, é fazer o que está escrito. E com essas 3 regras, nós temos aqui uma bênção de Deus. Farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Então, essas regras, elas encaminham ao sucesso. Não o sucesso do ponto de vista do mundo, que é ter riquezas, né? Mas o sucesso de caminhar com Deus, de ter as promessas cumpridas na nossa vida, as promessas dele cumpridas na nossa vida. E o maior do sucesso é a presença de Deus conosco todos os dias. O próprio livro vai falar que Deus é contigo por onde quer que andares, assim como Jesus falou. Eis que estou convosco todos os dias. O interessante é que o nome de Josué significa Jeová é a salvação, ou Yahvé é a salvação. E para o grego, no idioma grego, Jesus é o mesmo que Josué. Seria uma forma de tradução para o grego. Josué, no grego, é Jesus. Então nós vemos que esse nome ali é carregado de um simbolismo, né? de uma tipificação de Cristo. Ele aponta para Cristo. Assim como toda a Bíblia, ela vai apontar para Cristo. Então, Jeová é a nossa salvação. E ele foi incumbido assim como Jesus. Jesus também é aquele que nos leva de uma terra ruim, podemos dizer assim, para uma terra melhor, para o reino dele, né, para o seu reino. Essa é a promessa que nós temos, que ele estará conosco todos os dias e com sua vinda ele nos levará para um reino, né, para o reino de Deus, para o reino dos céus. Então a gente tem essa tipificação de Josué aqui, né, a tipificação de Cristo, né. Josué, ele não foi sucessor porque ele era um brilhante estrategista ou porque ele era um líder carismático, mas porque ele acreditava nesse livro da lei. Então, não foi por uma estratégia somente, né, porque Deus capacita as pessoas que ele escolhe, mas não foi somente por uma estratégia. Por ser um bom estrategista, nós tivemos muitos bons estrategistas. Quem sabe aqueles povos também não tinham seus estrategistas, né? Já conheciam melhor a terra do que o povo de Deus. Então não foi por causa de sua estratégia, não foi por causa de seu carisma, mas foi porque ele cumpriu isso aqui, essas regras que eu falei. Meditar, falar e obedecer. E além disso, aquilo que Deus disse para ele, ter ânimo. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Trazendo para os nossos dias, né, a posição de um cristão não pode ser de apatia em frente às circunstâncias, mas semelhante a um guerreiro. Josué nos mostra aqui que a gente precisa ser como um guerreiro, né? E um guerreiro, nos nossos dias, como cristão, a luta dele qual seria? Ele luta contra si mesmo,
contra as suas vontades. Ele luta contra o mundo, contra um sistema que quer que ele creia numa coisa, que vai ao oposto do que ele acredita, que vai ao oposto da palavra, que vai contra aquilo que a palavra de Deus fala. Ele luta contra uma natureza carnal nele mesmo, como Romanos vai falar. Miserável homem que sou, o bem que eu quero eu não faço. Então ele luta contra si mesmo, ele luta contra o mundo, o sistema de crença do mundo, e ele luta contra o diabo. Ele luta contra um acusador que a todo custo o tenta, o quer ver destruído, morto. Para essa guerra, não podemos contar com a armadura, humana, porque a própria palavra fala que nossa luta não é contra carne ou sangue. Para essa guerra, nós devemos contar com a armadura que fala Efésios, nos cingir com a verdade, a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, ter o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não foi isso que Josué fez? Não foi isso que ele seguiu? Ele tinha a palavra que ele meditava de dia e de noite. Ele teve fé, ele confiou nas promessas. Seguindo aquela ordenança, ele seguiu a verdade. E ele teve a couraça da justiça sobre ele, porque Deus é justo e Deus nos reveste com essa justiça. Com essa armadura resistimos no dia mau e permanecemos inabaláveis, como fala a palavra de Deus em Efésios. Nessa luta, também não podemos aprender com o preguiçoso do livro de Provérbios. Porque o preguiçoso, como vai dizer em Provérbios 16:32, não, 24:10, perdão. Não, na verdade, ele vai dizer aqui: se te mostras fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. E no 16:32, ele vai falar: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o toma uma cidade. Mas ele também vai dizer em Provérbios que o preguiçoso, ele fala que há um leão lá fora. É uma linguagem, uma figura, né? Que o preguiçoso vai falar: não, tem um leão lá fora. Ele exagera nas desculpas para não fazer as coisas. Ele exagera nas dificuldades para continuar não fazendo nada. Por causa da nossa confiança em Deus, não precisamos temer. O universo não é governado pelo destino, mas por um Deus pessoal, o qual fez todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Ele faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Então não devemos tomar a desculpa dos preguiçosos, né? Mas devemos ser como um homem prudente. Nós devemos vencer essa preguiça, devemos nos posicionar, ter ânimo, enxergar a situação como um tempo de preparação. Deus, ele controla todas as coisas, né? Independente do que a gente está vivendo nesse momento,
O mesmo Deus que falou com Josué é o que fala conosco. Não precisamos ter pavor diante dessa situação. E esse é um tempo de preparação. O que nós estamos fazendo nesse tempo? Vamos ficar prostrados? Fala, não, tem um leão lá fora, tem um... Se eu sair, né? Mas é o tempo de fazer o bem. É o tempo de orar, ajudar o próximo. Como eu disse, por causa da nossa confiança em Deus, não precisamos temer, porque o universo não é governado pelo destino, como muitas pessoas pensam. Muitas pessoas vão pensar que o universo está ao léu, né? Está por ele mesmo. Uns pensam que fomos gerados do nada, outros pensam que até possa existir um Deus, mas ele criou o mundo e jogou e depois não fez mais nada. Mas nós cremos que existe um Deus pessoal. Ele fala conosco através da palavra, ele se revelou. Ele usa a palavra para nos dizer aquilo que ele quer que nós façamos. Então, o universo e o mundo, ele não é governado pelo destino, mas por um Deus pessoal, o qual faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Então, vençamos essa preguiça, tenhamos ânimo. Diferente desses espias que eu comentei aqui no começo, que não se animaram ao ver a terra da promessa. Devemos crer que o Deus soberano e onipotente está conosco. Ele é nossa força e prometeu não nos deixar. E o próprio Jesus prometeu. Como eu também falei aqui, o próprio Jesus, na sua palavra, vai falar que eis que estou convosco todos os dias. Isso é a maior promessa que nós temos para ser bem-sucedidos. O próprio Deus que se encarnou, desceu para se entregar por nós e foi para o Pai e deixou o Espírito Santo conosco. O próprio Deus falou, eis que estou convosco todos os dias. Então não é motivo, não é tempo de desanimarmos. Então, se tiver alguém perto aí de você, fala, se anima. Fala para a pessoa que está do seu lado. Não desanime. Deus é contigo. Essa é a breve meditação que eu quero deixar. Eu agradeço. Agradeço a oportunidade. Que assim como Josué, possamos ter ânimo no Senhor. Que Ele possa nos que a gente possa redobrar o nosso ânimo e ser fortalecido nele. Que Deus abençoe cada um. Glória a Deus. Amém. Foi uma palavra maravilhosa, né? Quero agradecer ao irmão pela palavra que ele deu para mim e para vocês, né? Para vocês que estão aí em casa. Foi uma palavra maravilhosa. A história de Josué realmente é uma história muito bonita, né? Todos nós sabemos. E como o irmão falou, não podemos ter medo, irmãos. Deus é conosco. Não importa o que estamos passando, não importa o que o mundo está vivenciando, Deus é conosco. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, temos que ter fé que Deus não perdeu o controle, né? Deus continua no controle. Tudo que está acontecendo é permissão dele, né? Então, é isso aí, foi uma palavra muito bonita. Eu quero chamar aqui a nossa irmã Zete para estar fazendo a oração da fé. E, irmãos, você que está em casa, faça essa oração,
faça a oração com fé, fé no Senhor, fé naquele que você crê, tá? Vamos estar orando aqui. Amém, glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, Jesus, por este momento, Senhor, da tua palavra, ó Deus, que nós tivemos aqui nessa noite, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, porque cada um de nós, Senhor, podemos ouvir, Senhor, e meditar na tua palavra, Jesus. Quero te entregar, Senhor, cada um dos irmãos, ó Pai, que está no seu lar, Senhor, ouvindo, ó Pai, alcance, Senhor, da nossa voz. Quero, Senhor, que o Senhor vá de encontro com cada um deles, ó Pai. Nós não sabemos, Senhor, como eles estão, mas o Senhor sabe. O Senhor é com cada um de nós. Deus amado, Deus querido, nós queremos colocar, Senhor, a nossa vida em tuas mãos. Deus amado, Deus querido, nós temos colocado, Senhor, cada um dos nossos irmãos em tuas mãos, Senhor. Deus amado, Deus querido, toma, Senhor, cada família, ó Pai. Jesus amado, toma, Senhor, cada familiar, ó Pai. Deus, nos abençoe, nos livra, ó Pai, nos guarda, Senhor. Deus, dá, Senhor, uma proteção, ó Pai, que vem do alto. Ó Deus, que o Senhor venha cobrir, Senhor, os teus servos, Senhor. Cada um deles, ó Pai, onde que estiver, Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, estar guardando. Deus amado, Deus querido, nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti, Senhor, a nação brasileira. Ó Pai, o que nós estamos passando, Senhor, mas o Senhor sabe, o Senhor é conosco, o Senhor é fiel. Deus amado, Deus querido, o Senhor não tem deixado, ó Pai, os teus servos, Senhor, perecer, Senhor, diante dessa luta, diante dessa batalha, Senhor. Por isso, ó Deus, nós hoje, ó Deus, estamos aqui, Senhor, em meio a esse caos, Senhor, mas estamos aqui te adorando, Senhor, glorificando o teu santo nome, ó Pai, porque nós sabemos que temos um Deus que cuida de cada um de nós. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa palavra, Senhor, que o irmão trouxe hoje aqui, Senhor, nos encorajando, ó Pai, cada dia mais. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, nos encoraja, Senhor. Faz, Senhor, com que nós possamos, ó Pai, ser forte e corajoso, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Jesus. Obrigado, ó Deus, pelo meu lar. Obrigado, ó Deus, pela família pastoral. Obrigado, Senhor, pelo teus servos, Senhor. Obrigado, ó Deus, por cada um dos teus servos que nesta hora, juntamente comigo, está orando, ó Deus, clamando, Senhor, a Ti por misericórdia, ó Deus. Nós queremos te agradecer, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero estar chamando aqui o pastor para estar fazendo a oração final, dando a bênção e também os anúncios. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e agradecer também a oportunidade de estar aqui, né, diante de todos. E obrigada a todos e amém. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por tudo que o Senhor tem concedido a nós. Quero agradecer a Deus pela vida dos obreiros desta casa, que mesmo em tempos difíceis, mesmo com todo cuidado, tem estado orando, clamando a Deus, meditando na palavra e compartilhando experiências com os senhores, compartilhando a palavra de Deus. Você que está na sua casa, eu sei que nesse momento nós podemos estar distantes, mas estamos unidos, juntos em oração, na mesma fé, no mesmo objetivo, clamando a Deus e buscando ao Senhor. Você que é da Igreja do Nazareno em Vila Joaniza, a igreja que ama, nós queremos te convidar a participar conosco do relógio de oração para o mês de junho.
O relógio de oração do mês de junho se encontra no grupo do WhatsApp. Você pode escolher o melhor horário para você e poder, então, estar orando. Nós também estamos desenvolvendo um trabalho com a JNI, o Ministério de Compaixão. A igreja está nos ajudando. Nós estamos com a ação, nós estamos com um posto de posto de coleta de alimentos não perecíveis ali na Portuguesa, uma parceria com Ilha Notícias e com alguns órgãos da Ilha do Governador, alguns órgãos municipais. Então nós estamos ali na Portuguesa, vamos ficar toda essa semana e a outra semana nós estamos ali com o intuito de arrecadar alimentos não perecíveis para que nós possamos contribuir com aqueles que necessitam neste momento tão difícil que muitas famílias têm passado, né, um momento complicado. Então, eu quero convidar você, se você não pode ir, você está na sua casa, você está no grupo de risco, você está tomando todos os cuidados, então ore pelos jovens que estão indo até lá, né? Ore por eles para que o Senhor abençoe. Eles estão tomando todos os devidos cuidados, né? Estão seguindo as recomendações, mas estão ali na Portuguesa. Iniciamos hoje esse posto para a arrecadação de alimentos não perecíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, Deus te dê uma semana abençoada. E lembrando que sexta-feira nós teremos um tempo de intercessão, um tempo de adoração. É a live que vai ser transmitida na sexta-feira a partir das 8 horas da noite. Adoração e intercessão. Então nós temos aí a junção, né, de vários ministérios, Ministério de Louvor, Déboras, de intercessão, todos juntos para esse tempo de oração e intercessão. Então, divulgue os nossos canais, divulgue, compartilhe, né, para que esta palavra, para que esta mensagem, este momento de intercessão possa alcançar o maior número de famílias possível. E você que é da Igreja do Nazareno de Vila Joanildo, você que é membro desta casa, participe, mande seu pedido de oração. Então nós vamos ter aí 3 horas de intercessão e adoração. Já que nós não estamos ainda com os cultos presenciais, será a transmissão da live. Então, na sua casa, reserve esse tempo aí na sua casa, com a sua família, para participar deste momento de adoração e intercessão. Essa live estará sendo transmitida pelo nosso canal do YouTube e pelo Facebook, tá bom? Mais algum anúncio que eu tenha esquecido? Acho que são esses, né? Aí está o nosso contato para quem desejar doar alimentos não perecíveis, contatos dos líderes do Ministério de Compaixão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor renove. Ah, sim, aniversariante do dia. Ontem nós tivemos uma aniversariante, que foi a Ellen, e hoje nós temos Ellen, Edna, no dia de ontem, e hoje nós temos o irmão Kleber. Que a igreja possa estar orando por esses irmãos, intercedendo, em nome de Jesus, que eles recebam o nosso abraço, que o Senhor continue abençoando as suas vidas. Hoje o Kleber está ficando mais velho, né? Então, já ganhou a camisa do Vasco, vai trocar, né, Deus? Vai trocar? Não? Brincadeira. Beijo no coração, queridos. Eu creio que dias melhores virão. Se cuidem, continuem atentos, mas uma coisa é certa, Deus está no controle. Louvado seja Deus. Eu quero também agradecer o nosso jovem Deilson, nosso professor de história, professor de escola dominical, tem sempre estado conosco aí, nos dando apoio. E louvado seja Deus que os nossos obreiros aprovados, né, estão aí também prontos para estar fazendo a obra do Senhor. Então, quero agradecer a Deus também pela vida desta jovem abençoada, que hoje também dirigiu o culto. E é assim, irmãos, né? Deus vai... A gente está com saudade de todo mundo, a gente quer estar com todo mundo aqui, mas enquanto isso não é possível, nós continuamos na fé, e glória a Deus por isso. Deus está no controle. Não vamos reclamar, mas vamos adorar e vamos confiar que dias melhores virão. Então, Deus abençoe Rosilene e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Ó Deus, pelos teus filhos, ó Deus, pelo Ministério de Louvor, ó Deus, por toda essa equipe de transmissão.
dos cultos, que tem estado aqui, Senhor Deus, se dedicando, Paulo Henrique, Claudinha, Ládio, ó Deus, as irmãs da intercessão, os irmãos, os obreiros da tua casa, que têm se colocado, Pai querido, à disposição do Senhor, da tua obra, que o Senhor continue abençoando, guardando os teus filhos. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa casa, a nossa família. Ó Deus, abençoe cada família desta igreja, abençoe, Deus querido, da criança, o adolescente, o jovem, ó Deus querido, o adulto, o ancião, abençoe todas as famílias da tua casa, Pai. Guarda, livra de todo mal, abençoa, Pai querido, o espiritual, o emocional, supra todas as necessidades, ó Pai querido, com a tua gloriosa presença, Pai. Nós colocamos Vila Joaniza em tuas mãos e declaramos que Vila Joaniza pertence ao Senhor. Nós cremos que o Senhor plantou esta igreja aqui para que ela pudesse florescer. E nós cremos, Pai querido, que o Senhor está operando. Mesmo em tempos difíceis, o Senhor continua operando, o Senhor continua transformando, curando, libertando, e seja o teu nome exaltado. Ó Deus, abençoe a nossa comunidade, transforma este lugar para a glória do teu nome. Nós temos proclamado um tempo de restauração espiritual, um tempo de restauração social, e nós cremos que muitos ouvirão que Vila Joaniza está vivendo um avivamento espiritual para a glória do nome do Senhor, Pai. Nós oramos, ó Pai, e cremos na vitória do teu povo, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a doce e infinita comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diz: amém. Deus abençoe, meu querido, minha querida, beijo no coração, uma semana abençoada e até sexta-feira, às 8 horas, na live de intercessão e adoração. Deus abençoe.